Então, bom dia a todos os vereadores aqui presentes e os que acompanham também nas redes sociais. Gostaria de iniciar, a fala registrando também que ontem considerado, pela ONU, dia 15 de maio, Dia Internacional da Família. A ONU instituiu o Dia Internacional da Família em 1993, com a preocupação, de que a família seja a base, de uma sociedade, e que cientistas, e especialistas apontam de que as pessoas que elas são nascidas e também que têm a sua formação em um âmbito familiar desestruturado, desequilibrado, isso tem um reflexo, para a vida, daquele cidadão. E por isso a ONU instituiu isso em 1993 com essa preocupação de que tem essa data, para poder trabalhar a consciência e a importância que tem a família, onde todos nós vimos de uma junção, familiar, ou dependemos de alguém para nos auxiliar e também para a nossa formação. Se pesquisar, pode até ver lá, a ONU coloca também, agora após a pandemia, alguns comparativos e alguns direcionamentos para toda a junção familiar após a pandemia. E aí, inclusive, coloca, algumas diretrizes, a nível de mundo sobre o conceito familiar e também escolar. E aí a ONU aponta, ou seja, que o plano pedagógico escolar ele deveria ser feito, elaborado, sentado e apresentado com os pais. E que também deveria ter reuniões periódicas, com os pais, os responsáveis por os estudantes, para que possa estar avaliando o desempenho e passando também as dificuldades e necessidades juntando o âmbito familiar e escolar. Então, a ONU, coloca isso como preocupação devido a 2 anos sem as aulas presenciais e, ao mesmo tempo, a questão psicológica que afetou, toda a sociedade após esse tempo de pandemia. Então, registrando aqui essa questão que é importante para nós. Também gostaria de trazer aqui, para os vereadores, nós já tivemos um momento, com o pessoal, mas essa semana esteve aqui, o pessoal fazendo treinamento, começando a colocar o sistema em funcionamento, e nós teremos ainda, talvez aí na última sessão do mês de maio, vamos iniciar antes fazendo o treinamento e também teremos o início do processo legislativo através do sistema. Já foi credenciado, já foi criado o e-mail no Gov, para cada vereador, para os funcionários, no caso dessa casa. Nós temos também alguns equipamentos ainda, no caso do sistema de monitoramento que temos que colocar. A gente tem trabalhando com, já chegou 2 microfones de reserva para a gente não ter problemas, como a gente tinha. Então, para ficar 2 microfones de reserva, fora os que a gente já tem, computador, sistema que a gente instalou ali na sala para o processo de digitalização e começarmos a trabalhar. Então, vai ser um processo, lento, que vamos fazer, mas que vamos deixar mais transparente. Então, cada vereador vai ter acesso ao sistema, para entrar, para elaborar, e o cidadão que quiser ver vai ver, ou seja, a análise, ou seja, do que está lá no sistema, do que está sendo trabalhado, votado,
a gente vai ver aí para poder inserir, né, todos, né, pelo menos desse ano, as sessões, presença, requerimento, tudo está lá para poder sair no relatório quando as pessoas acessarem, né? Então, a gente vai ter um trabalho, né? No início podemos ter alguma dificuldade, mas vamos avançar nesse sentido, né? O Tribunal de Contas lançou agora recentemente o levantamento sobre a transparência das câmaras e prefeitura, né? Então a Câmara nossa, né, está na posição 116, né? Mas a forma que a gente vem estar trabalhando era para estar entre as 10. Né? O problema é só a questão de informatização, né, interligação do sistema que precisa ter, né, com o portal da transparência de tudo que vamos trabalhando. Né? Então a gente vai, né, melhorar com certeza até o final do ano todos esses índices, né, e a população acompanhar realmente aqui o papel, né, que tem desempenhado cada vereador e a Câmara de Paulistana. Também aqui, né, colocando, né, ou seja, o vereador Valdeci já colocou as questões, né, de cobrança, né, como disse antes, vou continuar fazendo, né, o meu papel de cobrança, não de oposição ou querendo apontar os problemas ou torcendo que a gestão continue errando e que tenha cada vez pior. Pelo contrário, né, tudo aquilo que fiz, né, como situação, vou continuar fazendo, apontando os problemas e caminhos, né, para que possa, se houver interesse de correção, certamente vá corrigir. Né. Agora sim, eu trago algumas preocupações que não é de hoje, né, com relação à questão da falta de planejamento, né, que tem a gestão em todas as ações, né, e principalmente, né, não é que estou aqui defendendo não que apenas o público rural não. Que também na cidade eu vejo muitas questões. O que o vereador Valdeci colocou dessa questão do lixeria, eu acho que, assim, na minha visão é o mínimo, né? E aquilo ali, se o problema que tivesse na cidade fosse simplesmente aquilo ali, nós não tínhamos problema na cidade paulistana. Então eu preocupo mais porque quando a gente anda nos bairros, né, a situação das ruas, né, e de entulho e de tudo o que está, então é preocupante nessa organização. Eu vejo que a gestão melhorou na questão de coleta de lixo quando passou isso para a noite na avenida, isso foi um ganho bom. Alguns imprevistos vão acontecer, vai, né? Agora, quando se vai para os bairros, né, na questão de limpeza de rua, de tampa-buraco, né, e de organização, né, porque isso traz inseto, né, traz uma série de coisas que vamos ver aí na seca, a questão das queimadas, né, que é inevitável e do jeito que a cidade está. Então, assim, eu vejo isso como preocupação e a gente não vê isso um planejamento, né, ou uma força-tarefa para resolver o problema. Eu vi alguns comentando em rede de WhatsApp ou em grupo de que o pessoal está trabalhando e que tem quinzena e revezamento. Se tem, não está saindo as ações, né? Porque senão já havia evoluído nesse sentido, né? Então eu vejo isso, né, também na zona urbana. Mas quando se trata do público rural, então assim nós estamos, principalmente esse lado de cá, que as estradas não foram consertadas, nós estamos caminhando para metade do ano, né? Se perguntar, a gente pode encontrar onde está a patrol da prefeitura, né? Mas, ou seja, de um ano até um ano e meio, ou seja, a justificativa o ano passado que não pôde reformar pela questão financeira, mas se não pôde reformar, que era público e pôde sair da licitação volumes, né, muito maiores ou 3 vezes maior do que recuperar. E aí nós estamos iniciando, ou seja, que precisaria estar iniciando as reformas, e o histórico e o que a gente ouve por parte de pessoas que as máquinas trabalharam ano passado foi que não recebeu nem o serviço do ano passado até hoje. Então, se o dinheiro que foi licitado saiu e não pagou, né, esse pessoal, como é que esse pessoal vai trabalhar novamente esse ano?
E qual a credibilidade que vai levar para outros, ou de repente arrumar alguém que possa vir fazer esse serviço, né? Então, por isso, eu coloco isso como preocupação, porque quem está pagando o pato é a população. São os donos de carros, né, que agora com transporte escolar, e que alguns ainda que nem foi lotado, que precisa rodar por essas estradas. É a população em geral do dia a dia, né, que vai, né, ou seja, passando, né, e sofrendo essas consequências, né. E aí, assim, outros apelos, né, que a população faz com relação à, à gestão. Então a gente não vê, se perguntar assim, quem explica ou quem diz alguma coisa de alguma obra ou projeto interessante e relevante para a zona rural dentro dessa gestão. Então a gente não tem, né? Então, ou seja, se a gente quer competir, né, e a gente quer mostrar força política, então vamos mostrar com ações, né? Com ações. Aí, de repente, eu escuto alguns que dizem assim, mas é porque a população não enxerga trabalho, não. Eu ouvi de algumas lideranças no interior colocando isso, que não precisa. Ou que fazer isso que era feito antes é besteira. Então vamos ver se é besteira mesmo, né? Então, eu não acredito, a gente sabe o sistema que funciona, agora eu não acredito que isso vá prevalecer e que talvez, não sei se esse dinheiro está, né, sendo juntado por aí para usar no momento certo, que vá pagar todo o sofrimento de 4 anos se a gente passar 4 anos desse jeito. Sem estrada, sem recuperar. Então, nós temos ponto estratégico, né, por exemplo, de barragens, né, que foram feitas na gestão anterior, de perfuração de poços, que não é mais a mesma necessidade de fazer. Agora vamos fazer outra coisa, né? Vamos pegar um bate-maré daquele e fazer o sistema de distribuição de água. Vamos terminar lá o do Maitá. Vamos terminar o da Volta Grande. Então me diz, né, qual o projeto, qual a ação, qual o planejamento da gestão para fazer alguma coisa para o povo do interior. Porque até aqui não apareceu, né? Então eu coloco isso, né, e vou estar sempre colocando, porque aqui não é uma crítica, ou seja, vazia ou para denegrir a imagem de ninguém. É uma crítica construtiva. E se eu quisesse, fosse tirar proveito, a melhor coisa que faria era silenciar o resto do tempo e torcer que continuasse desse jeito aqui, porque para a eleição estaria melhor ainda. Então, e eu não estou fazendo isso porque eu sei, né, o que a população está colocando e sofrendo, né, e por isso, né, não fiquei na situação, porque esses clamores não eram ouvidos, e que se eu ficasse, né, ou seja, eu estaria comungando, né, com tudo isso e não tendo uma resposta, né. Então, por isso, estarei, né, sempre colocando essas situações para ver se há algum momento, se alguém acorde, né, ou se começa a agir ou planejar ou fazer alguma coisa diferente, né? Porque se a gente se não mudar, né, eu acredito que do jeito que as coisas vai caminhando aí, nós vamos passar o ano sem recuperar a estrada. Nós indo para o meio do ano, né, sem as máquinas trabalhando, né, para consertar, perdendo o tempo mais fácil, as terras molhadas e tudo que seria mais fácil recuperar, para começar ainda com desgaste desse, né? Ou seja, com relatos de pessoas que trabalhou que não recebeu. Então, assim, é realmente preocupante a situação com relação a essa prestação de serviço, né, da população da zona rural, né, que precisa disso, né? Então, ou seja, se a gente olha, né, ou seja, toda a questão de produção, de logística, né, de vivência das pessoas da zona rural, né, que tem sua autonomia,
né, que tem sua importância, seu valor na questão econômica. Então eu recebi, né, inclusive eu vou estar conversando com as pessoas, porque eu recebi 3 pessoas essa semana que trazem animais para a feira, dizendo a dificuldade que está sendo, né? Ou seja, porque tem que ser cobrado, você tem que ter a GTA, todo o processo para entrar no curral. Então, ou seja, a dificuldade que a população está tendo para comercializar os animais. Então, o que a gente sabe da questão burocrática de todo o funcionamento do sistema, né, dessas instituições de governo que a gente tem aqui. E aí o que acontece? Nós que era o centro, isso eu digo sempre, paulistana na questão do apoio ao homem do campo, à agricultura, perdeu para os municípios vizinhos, como Betânia, que tem sua organização em associativismo e cooperativismo forte, está perdendo para Queimada Nova. A única coisa que tinha ainda que possibilitava o fortalecimento disso era a Feira Livre. E agora, devido à questão burocrática, o município como Jacobina montando sua estrutura e puxando para lá. Então, assim, como é que a gente vai continuar dizendo, ou seja, se calando diante dessas situações? Né? Então, são preocupações que eu trago aqui, né, e deixo claro para a população de que se não há mudança, não é falta de cobrança ou de alguém que coloca sugestões para ser ouvido. Sei que tem dentro da própria situação, tem os vereadores que também comungam que houve essas situações, mas não são ouvidas. Né? E aí, por isso, vou estar, né, sempre colocando aqui como oposição essas cobranças, né, porque talvez tenha um efeito maior, né, na cobrança, no intuito. Né? E assim, caso não tenha, né, a população está tendo conhecimento, né, do papel do vereador e do papel desta casa com relações às tramitações de matéria, em votação, em todo o desempenho, todo o suporte que é dado para que a coisa ande. Né? Mas eu fico preocupado, né, com essas situações, com as questões de saúde também. Aí, né, a gente sabe, né, o vereador Valdecir sempre colocava aqui na gestão anterior que o hospital era uma concessionária, mas hoje a gente já vê a preocupação, o medo, né, de se não chegar logo ou não recuperar as que tem, de futuramente começar a faltar até ambulância e voltar ao mesmo cenário que era. Então, são essas as situações que a gente preocupa, fica preocupado, Vereador, e que esperamos que em algum momento possa ter, né, direcionamento. Eu cedo a parte do vereador para concluir o pronunciamento. é que a gente, quando a gente achava essa questão das ambulâncias, certo? A gente se referia à seguinte forma, que muitas pessoas de dentro da gestão da saúde do município no mandato passado, eles queriam colocar na população que a ambulância era parâmetro de saúde, que nunca foi e nunca será em lugar nenhum do mundo. Essa ambulância ela é importante, sim, uma ambulância equipada, duas, para que possa fazer o remanejo de um paciente que está com um enfermo incapaz de ser tratado dentro da unidade de saúde do município, digamos, uma doença de excelência, que fica acima da condição do município. Por quê? Porque a obrigação do município é ter os profissionais adequados para fazer o atendimento, não as ambulâncias. Certo? A mesma coisa que a gente falar hoje no grupo de WhatsApp, desse pessoal da equipe do prefeito aí, do capia que eu costumo chamar, dizer, mas eu fui bem atendido, levei meu pai lá, foi bem atendido, meu avô foi bem atendido, eu fui bem atendido, minha filha foi bem atendida. Bom atendimento também não é parâmetro de saúde, fique bem claro isso. Bom atendimento é obrigação. Parâmetro de saúde é medicação adequada, é profissionais adequados, são as questões, porque o dinheiro vem, não é o favor nenhum. O dinheiro vem todo mês para ser feito esse atendimento. Claro que atendimento de excelência aqui não tem que ser transportado, não para Pico, diretamente para Teresina. A regulação tem que ser feita aqui em Paulistão, né? Isso que eu compro, vou cobrar sempre com o vereador da oposição, porque é o correto. Regulação feita, mas o paciente, se eu for mal, que tem que passar em Pico, para fazer um atendimento, para passar direto, tudo bem. Mas jogar um paciente em Pico, para regulação lá, para passar 6 dias para ser regulado, não vai voltar nenhum vivo.
Então, a gente tem que cobrar, é o que realmente tem que ser, a lei diz. O dinheiro é recebido, governador, deputado, não. O dinheiro vem para o município. A saúde é plenamente municipalizada. Então, quem tem que ter a responsabilidade dessa alimento é o município. Obrigado pela parte, senhor vereador. Certo. Então, encerrando, né, o meu pronunciamento, também gostaria de, ou seja, de junto, né, os vereadores, né, os vereadores de situação que também têm sua força, né? Então, eu acredito, né, que essas questões, né, que estão visíveis, ela tem que continuar sendo cobrada, né? Tem que chamar a atenção. Então, eu espero que também algumas mudanças de postura possa acontecer e corrigir, que sendo corrigido, quem vai ganhar é a população como um todo, independentemente de classe ou de cor, de credo, de religião. Então, assim, eu fico preocupado por conta que, certeza, né, as pessoas que cercam ou continuam, né, plantando, né, talvez, de que o certo é a forma que está sendo feita. Né? E quando chegar, né, ou seja, o período, nós vamos estar do mesmo jeito, né, a cidade, a população, e as coisas, né, precisam se ou vender uma imagem de um gasto abusivo além do que está sendo feito, que só assistencialismo não resolve o problema. Até porque nós temos uma cidade com mais de 21 mil habitantes, e eu tenho certeza que talvez as pessoas que estão todo dia ou querendo o assistencialismo, talvez não chegue a 5 mil. Até porque é impossível você sustentar 5 mil na base do assistencialismo. Então, e as ações? E as potencialidades que nós temos na nossa cidade, né? Que pode ser trabalhada, que pode ser desenvolvido, né? No empreendedorismo, né? No comércio local, na atividade agrícola e pecuária, no artesanato. Né? Então, ou seja, que nós colocamos lá no plano de governo a reativação da Casa das Bonecas, que foi uma falha da gestão. Então, são coisas novas, né? Então, se a gente precisa fazer diferente para conquistar ou para ganhar crédito com a população, tem que fazer coisas diferentes no sentido de coisas boas, inovadoras, que vai possibilitar. Mas a gente vê o contrário, repetindo as mesmas práticas daquilo que é negativo e fazendo um retrocesso nas ações. Então, ou seja, talvez de um grupo que depende da questão do assistencialismo está sendo atendido, né? Mas quando vai nas ações que beneficia a população, no geral, como todo, a gente vê, né, o cansaço, né? Talvez não por querer, né, do próprio prefeito, que a gente sabe que ele é uma pessoa boa que quer ajudar, né, uma pessoa aberta, mas a falta de planejamento e a questão administrativa financeiramente impede que as outras ações elas possam ser feitas. Então a gente percebe isso, né? Mas a gente percebe também de alguns que ficam defendendo, né, que o que está certo é assim. Se continuar defendendo que o que está certo é a forma que está sendo feita assim o mandato todo, então nós vamos ter, né, quando sair esse mandato, a nossa cidade vai, né, sair com a imagem muito ruim. Basta olhar os dados da educação desse ano, como que vai terminar. Né? E aí, qual o planejamento? Se o ano que vem poderia se planejar para esse ano. Então, vai terminar ruim. Qual o planejamento para recuperar o prejuízo, né, no próximo ano? Então, são essas questões que me preocupam e que a gente vai continuar sempre da minha posição, como uma posição sem denegrir, sem falar mal de ninguém, falando da gestão, falando dos problemas, apontando aqui.